Meus queridos, graça e paz, tudo bem? No Quem Pergunta Quer Saber de hoje, veremos a história contada por Jesus, ali registrada, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso 28, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim o texto da Palavra de Deus. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Como podemos perceber, no Quem Pergunta Quer Saber de hoje, a sabedoria de Deus, através das perguntas bíblicas, nós vemos uma pergunta que Jesus faz logo após contar uma história, uma parábola. E normalmente as parábolas que Jesus contava, elas tinham por finalidade trazer clareza sobre um determinado tema. E qual o tema que está aqui em questão? Nós precisamos entender o contexto. Jesus entra em Jerusalém, a capital religiosa do mundo. É um momento de festa. Eles estão nos preparativos para a celebração da Páscoa. Jerusalém está lotada. Uma multidão enorme, vindo de diversos lugares, estão ali naquele lugar. Os religiosos estão de prontidão para dar os ensinamentos, para dar os conselhos, as observações, a condução dos rituais. Jesus Cristo está justamente nesse ambiente. Só que nesse ambiente, Jesus está rodeado de pessoas odiadas. Ele está rodeado de prostitutas, de meretrizes, de publicanos, cobradores de impostos, pessoas desonestas, corruptas, pessoas de má índole. Os religiosos, olhando essa cena, começam então a criticar severamente o mestre, o rabino de Nazaré. Jesus olha para eles e então começa a contar a história, e a história é a parábola conhecida como parábola dos 2 filhos. E nessa parábola, ao encerrar a parábola, Jesus ele deixa uma pergunta no ar. E parece que os religiosos sabem muito bem responder a pergunta. Mas será que eles entenderam o significado da história? E é isso que eu quero trazer para você. A gente vê que a pergunta que Jesus deixa é: quem fez a vontade do Pai? Depois de contar a história, que dizia que um pai tinha 2 filhos, ele disse para um primeiro filho: Filho, vem trabalhar na minha vinha. E esse filho responde: Não vou. Mas depois ele, arrependido, vai. E para o segundo filho, que recebeu a mesma palavra, responde: Sim, Senhor, eu vou. Mas na verdade não, pai, não vai. O que Jesus está fazendo é uma comparação entre 2 grupos distintos. Os grupos dos religiosos, que conhecem a vontade de Deus, e o grupo dos marginalizados, que estão conhecendo a vontade de Deus e que por durante tanto tempo disseram não para a vontade de Deus, mas agora estão se arrependendo e estão indo no caminho da direção de Deus. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Nós precisamos entender que a maior preocupação de Jesus ao vir a esta terra foi revelar a vontade do Pai ao mundo. A maior preocupação de Jesus enquanto esteve aqui na terra foi fazer a vontade do Pai. A gente pode observar isso quando ele vai ensinar a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. É ali na oração, logo no início, que ele vai ensinar aos seus seguidores a orarem assim: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Os seguidores de Jesus, eles têm um desejo enorme pela vontade do Pai. Eles querem ver cumprindo na terra a vontade de Deus. Eles anseiam pela vontade de Deus, porque estão aprendendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas Jesus não somente fala da vontade de Deus na oração do Pai Nosso. Quando ele também está fazendo a oração sacerdotal, ele vai dizer, lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer também a mesma coisa. Ele vai dizer assim: eu te glorifiquei na terra, fazendo a vontade que me deste para cumprir. Jesus, ele demonstra em diversos momentos que o seu maior desejo era fazer a vontade do Pai e trazer o homem, trazer a humanidade perdida para o centro da vontade do Pai. Num outro momento, Jesus, após evangelizar uma mulher pecadora que já tivera 5 maridos e agora vivia com um homem que não era o seu marido, Jesus, ele é abordado pelos seus discípulos que estão vendo que aquela conversa com aquela mulher está se estendendo muito e Jesus está cansado, Jesus está com fome. E os discípulos começam então a querer interromper a conversa e dizem: mestre, come. Do tipo, para um pouquinho e come. E aí Jesus responde: eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. A minha comida, a minha maior fome, o meu maior desejo é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele veio para ensinar a vontade do Pai, ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele veio também para trazer a humanidade, chamar a humanidade, reconciliar a humanidade para o centro da vontade do Pai. Por isso, essa pergunta do texto, que foi feita há mais de 2000 anos, ela também cabe muito bem a nós. Nós, seres humanos, fomos criados com capacidade cognitiva, nossa capacidade de pensar, com capacidade afetiva, nossos sentimentos, mas nós também fomos criados com capacidade volitiva, ou seja, nós somos seres de vontade. E agora imagina comigo, quantos seres humanos nós temos hoje na face da Terra? É isso mesmo, nós temos quase 8 bilhões de habitantes. Sabe o que isso significa? Que nós temos na Terra, em funcionamento, 8 bilhões de vontades. Todo ser humano tem vontade própria, tem desejo, tem ambições, tem sonhos. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo? Não faça parte daquele grupo que conhece a vontade do Pai, mas não faz a vontade do Pai. Mas faça parte daquele grupo que, conscientemente, já em determinadas fases da vida, disse não para Deus, disse não para os planos de Deus, disse não para os propósitos de Deus, disse não para os projetos de Deus, mas arrependido cai em si e vai, arrependido, fazer a vontade do Pai. Eu fico imaginando a cena. O pai convida os 2 filhos e ele está aguardando os filhos na vinha. E certamente ele está na esperança de que aquele filho que disse: sim, eu vou, papai, ele está esperando aquele filho chegar e de repente quem vem não é o filho que disse sim, mas quem vem é o filho que disse não, mas mudou de ideia, teve consciência do quanto estava errado na sua decisão, mudou de ideia e foi. Qual dos 2 filhos? De que lado você está? Será que a vontade de Deus faz parte da sua agenda? Será que a vontade de Deus faz parte das suas preocupações? Será que a vontade de Deus faz parte dos seus planos futuros? Pode ser que você olhe para você hoje e você tenha consciência de que você já disse muito não para Deus. Você já virou muito as costas para Deus. Mas hoje o Senhor, Ele te dá a oportunidade de se arrepender,
de mudar de ideia, de cair em si e de ir na direção da vontade de Deus. Porque, como já dissemos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você quer viver uma vida boa, planos perfeitos de Deus e coisas agradáveis da parte do Senhor, então aprenda a renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Não basta conhecer a vontade de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus. E uma das maiores demonstrações dessa guerra de vontade e de se submeter à vontade de Deus foi demonstrada pelo próprio Senhor Jesus. Quando estava ali no Getsêmani, orando, antes de subir à cruz, Jesus Cristo, ele orou: Senhor, Pai, o meu desejo não é ir para a cruz. Se for possível, passe de mim esse sofrimento, passe de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, seja feito como tu queres. O Senhor Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai e viveu plenamente os planos do Pai. E você também é convidado a andar no caminho de Jesus, seguindo o Mestre Jesus e experimentando a vontade do Pai na terra. Eu já tomei essa decisão e todos os dias tenho me colocado nas mãos do Senhor, à sua disposição, para viver os seus planos. Eu espero que essa também seja a sua oração. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.